Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sr. Lago Carpa E eu sou a Jamile. e hoje nós vamos falar sobre um assunto que de novo foi abordado para nós essa semana. E o que que é? Os lagos com espuma. E o que que é isso, Jamile? A espuma, tem vários fatores que causam essa espuma em cima do lago, né? Mas nós vamos falar aqui com os mais comuns, né? Primeiramente, começando com o muco das carpas, que é uma parte do sistema imunológico das carpas que ele se renova, ele se espessa durante o inverno e vai renovando ele, né? Porém, o que acontece? Ele solta um pouco desse muco no seu lago que vem causando essa espuma, né? Sempre que ela solta esse muco, ele vai começar a boiar, porque como nós já falamos anteriormente, tudo que entra em decomposição boia. Então, fragmentos desse pedaço de muco dela, dessa gosma que a carpa tem, ela vai soltando e isso vai entrando no seu lago e vai gerando espuma. Mesmo com o ozonizador, ele ainda produz essa espuma porque é muita carga orgânica, né? É muito um pedaço de muco, principalmente se você tem bastante peixe, que o seu ozonizador demora um pouco ainda para conseguir dar conta de todo esse muco de todas as carpas, né? Então ele demora um pouquinho, mas ele com o tempo vai acabar eliminando toda essa espuma causada no seu lago. E dá bastante espuma também. Às vezes também acontece de dar cheiro de peixe assim na água, mas é por causa desse muco dele, das carpas, que é do sistema imunológico. Tá, ô Jamile, mas por que que elas vão produzir mais muco agora nessa situação? Por causa do frio, né, gente? Do frio. Então assim, ó, nós no frio a gente pega resfriado, tal, a gente tem que se agasalhar, tem que se proteger. As carpas acontece a mesma coisa, tá, gente? Baixou a temperatura, a carpa é um peixe de baixa temperatura. Mas assim, ó, nos nossos ambientes do Brasil, ela já foi se adaptando a um clima mais quente, né? Então assim, quando há essa mudança brusca, né? O problema são as frentes frias que chegam, gente, né? É uma forma do animal se proteger, né, das Isso. doenças. Então ele aumenta esse muco. Então você vai ver muito mais espuma em épocas de baixa temperatura da região de você, onde você mora, tá? Então assim, a espuma, ela é um alerta, tá? Você viu espuma no seu lago, é um alerta. Poxa, começa a analisar. Ah, tá frio, beleza, pode até ser por causa que é do muco dos peixes. Mas não é só por causa do frio que o lago tem espuma, tá? É o que eu sempre falo, né? A Jamile também sempre fala nos nossos vídeos. O que você tem que usar? Você tem que usar sempre a sua farmacinha. O que que é? Medir o teu pH, a amônia e o nitrito. Você mediu todos esses parâmetros, está tudo dentro da normalidade, né? Então, realmente é o muco das carpas que elas estão produzindo. Se você medir os parâmetros, tá, da sua água, tá, amônia, o nitrito e o pH, tá tudo certo, gente, tá? Então, as carpas estão fazendo mais muco em proteção ao inverno. Isso vai gerar espuma. Mas, cara, se você mediu e viu espuma, e agora vamos chamar uma outra situação, vamos usar esse vídeo para ensinar mais uma coisa para vocês. Hoje começou a ficar quente de novo aqui em Santa Catarina, mas a temperatura subiu bastante. Então nessa época agora, o que que acontece? Os peixes, é claro que não vão se proteger com o muco por causa do frio, mas porém apareceu espuma no teu lago. Cara, você mediu os parâmetros e tem alguma coisa errada. O que que pode ser isso daí, Jamile? Pode ser também uma desova, né? Dependendo da situação do seu lago, se seus peixes passaram por estresse, né? O estresse, a temperatura fria e do nada ficou calor, então mudou a temperatura muito rápida, o que causou um estresse no seu peixe. Isso mesmo. Isso pode causar, sim, a desova de carpas e outros peixes que você tem no seu lago, como os quíndios, às vezes até de outros peixinhos que você tem no seu lago. Principalmente a desova de carpa, ela gera muita espuma, muita carga orgânica e muita sujeira, principalmente, tá? Cheiro terrível. Cheiro terrível, assim. A tua água vai ficar com uma cor, não vai ficar cristalina, bonita como sempre, vai ficar com a água meio suja mesmo, turva. Principalmente pelo tipo de carpa que você tem no seu lago, tá? Se as carpas coloridas, peixes de rio, essas coisas deixam a água bem mais suja do que o de costume.
Então você tem que tomar cuidado quanto a isso. Então você sempre tem que ter um filtro bem dimensionado, com ozonizador, tudo, e um plano de ação, né? Para você conseguir contornar essa situação e você não perder os seus animais. Porque ao mesmo tempo que ela desova, esses ovos, a maioria não eclodem, né? Os próprios peixes acabam comendo. Isso fica muita sujeira na água e isso gera muita amônia, gente. Muita amônia. O que pode levar de um dia para o outro um pico de amônia tão alto que pode acabar matando todos os seus peixes de uma vez só. Então, tem que utilizar ali a sua farmacinha, faça a medição de parâmetros para você certificar que está tudo certo com o seu lago. Se desovou, beleza, vamos fazer uma limpeza de filtro ali já de emergência, né? Vamos utilizar ali um Pond Prime, um Pond Stability para conseguir controlar essa amônia e não deixar ela dar um pico, né? E o problema depois também, além da amônia, que vem junto com ela, é o nitrito. Então, se você teve um pico de amônia e conseguiu controlar, não fique desatento, porque depois do pico de amônia vem o pico de nitrito, que é muitas vezes pior, porque ele não tem sintoma. Quando você vê, teus peixes já estão mortos, então precisa dos testes, precisa ficar de olho no da amônia e no de nitrito principalmente, tá bom, gente? Então, nós temos outras causas também que gera essa espuma no lago, né, senhor Laucarpa? Esses motivos todos que a Jamile falou, né? A manutenção é muito importante, sempre estar em dia, você verificar, porque as bactérias, elas não conseguem sobreviver quando tem muita sujeira, muita carga orgânica dentro desse filtro, né? É como se fosse a água passar por ele e sair novamente, né? Elas não conseguem captar toda a sujeira. Elas não conseguem captar essa sujeira e se alimentarem para fazer a nitrificação disso, que a gente chama, né? É uma palavra difícil, mas bem fácil de entender. As bactérias, elas comem a sujeira e vamos assim pensar, elas fazem uma transformação dessa sujeira em algo melhor. Mais ou menos que nem as abelhas pegam o pólen lá e fazem um processo. Fazem um processo para virar o mel, né? É mais ou menos parecido com isso, mas é bem complexo esse assunto, tá? No entanto, eu nem conheço bem direito como é que é, por isso que eu não gosto de falar. Mas a outra coisa, gente, é você ver sempre a capacidade do seu filtro. Nós sempre vamos falar isso aqui nos nossos vídeos, tá? As suas carpas crescem, a tua matéria orgânica aumenta, o jardim aumenta, as folhas caem que nem aqui. Isso tudo gera mais matéria orgânica. Quando você montou o seu lago, tudo era bonito, tudo era novo, tudo era limpinho. Eu sempre comparo com um carro. Quando você tira um carro zero da concessionária, tu pode andar aí, sei lá, um período, né? Sem se incomodar, mas logo, logo, tu vai começar a ter que fazer manutenção, gente, tá? Fazer limpeza, troca de peça, mandar lavar, para manter sempre funcionando como deve, né? Como sem problema algum. As pessoas conscientes que vão viajar com o seu carro, antes de fazer uma viagem, vão fazer uma inspeção geral, dar aquela manutenção preventiva, né? E vocês também, quando forem viajar, faça essa manutenção preventiva do seu lago, deixa tudo em dia, tudo funcionando, que eu tenho certeza que quando você voltar, você não vai ter uma surpresa, né? E a outra coisa, gente, que eu queria falar para vocês, cara, é a situação de tubulação. Essa semana, de novo, quero dar um exemplo, né? Entendeu? Um cliente na semana passada, que o lago dele estava com água muito suja, fui verificar, ele tinha muita argila no filtro, foi feito ainda com argila e pedra de jardim, né? Realmente isso não fixa direito as bactérias, o necessário, né? E deu pico de amônia, deu pico de nitrito, ele perdeu alguns peixes e chamou a nossa equipe. Nós fomos lá, lavamos todo o filtro, jogamos todas essas mídias fora, né? Fizemos um filtro novo, né? Fizemos um filtro novo, colocamos mídias e, poxa vida, gente, eu tive a infelicidade de dizer para vocês que eu cometi um serviço inacabado. Por quê? A minha equipe, né, eles são pessoas que têm bastante know-how, tudo, mas é o que eu sempre falo, humanos erram, tá? Nós também erramos, né? Eles esqueceram, tá? De verificar a tubulação da água que chega do lago até o filtro, porque esse filtro desse cliente, ele fica mais ou menos a uns 8 a 10 metros de distância. Por isso que eu não gosto de fazer lagos dessa forma, tá? Mas tem gente que faz e aí é onde cai o problema. Vamos imaginar, dentro da casa, um lago de quase 5 mil litros e um filtro externo, né, a 8 metros no jardim, tá? E o que ele usou? Ele usou um tubo de 50, o construtor então desse lago, ele usou um tubo de 50 e um tubo de 40. Um tubo de 50 e um tubo de 40 em 8 metros, a vazão dela, cara, não é o suficiente para chegar em gravidade, tá? Para dar conta desse lago.
E ainda mais, o que aconteceu? Como esse lago estava muito e muito sujo, né? Inclusive esse lago estava com espumas, tá? Por isso o motivo do despertar desse cliente que tinha alguma coisa errada. E esses tubos de 50 milímetros ainda estava cheio de joelho e, cara, estava cheio de ração ainda. A secretária do lar lá, ela dava ração em excesso, tinha muita coisa errada, tá? O cliente tinha recém comprado essa casa e ele caiu de paraquedas lá com um lago para cuidar, né? E aí a gente foi lá, a nossa equipe não conhecia a concepção desse lago, e aí eu comecei a analisar. O cliente ligou uma vez, ligou duas, eu disse, poxa, cara, tem que aumentar a vazão dessa bomba, então nós vamos ter que botar uma bomba com mais vazão, porque estava faltando água no filtro, faltando vazão. E aí eu cheguei lá e vi que o lago quase estava transbordando. E por que acontece que o lago quase estava transbordando? Porque a tubulação que leva a água do lago até o filtro, ela estava entupida, tá? A primeira coisa que eu fiz foi pegar uma bomba bem forte da nossa equipe de manutenção, que nós temos bombas fortes para recalcar, para fazer a limpeza. Eu enfiei a mangueira dentro daquele tubo de 50 e a sujeira toda saiu dentro do lago. Cara, foi uma coisa assim, vocês não imaginam tudo que tinha dentro, como a Jamile falou. Tinha quinho morto, tinha resto de ração, tinha areia, tinha folha, tinha de tudo lá dentro, tá? Que fica, é o mais comum de entupir tubulação, né? Isso. Então, assim, é igual a pessoa ter um infarto do miocárdio, tá? O que é um infarto do miocárdio? É excesso de gordura nas veias. Entope, cara. Então, assim, a tubulação hoje, se você tem tubulação de recalque, tem tubulação que chega até o teu filtro, verifique. Fica a dica. Você tem que verificar, porque as bactérias, elas vão se fixar em qualquer coisa que seja porosa. Ela se fixando, ela deixa uma parede meio gelatinosa, tá? Se passar um pouquinho, uma folha, aquela área gelatinosa, ela vai grudar. E aí vai grudar um pouco de ração, vai grudar um pouquinho de escama, vai grudando, quando vê... É uma bola de sujeira. Uma bola de sujeira que ocasionou um problema gravíssimo, gente. Então, assim, inspeção, que a gente sempre fala, você olhar a vazão do seu lago, como é que tá, se a água tá correndo, tudo certo, se não teve modificação, né? Se não tá, às vezes, que você pode notar, se você tem um filtro de superfície, um filtro hobby, assim, você notar que a vazão tá um pouco menor do que como costumava ser. Às vezes não é porque a bomba tá velha, às vezes é porque tem alguma coisa errada com a tubulação também. Às vezes você tem uma bomba ali de 9 mil litros e tá caindo só um fiapinho de água, assim. Então, realmente tem alguma coisa estranha, porque essas bombas que são utilizadas em laguismo não são bombas de pressão, são bombas de vazão, gente. Então ela não tem força para empurrar. Se a sua tubulação está obstruída, a tua bomba não vai ser muito, não vai ter muita força para empurrar essa sujeira. Ela vai diminuir as suas rotações ali e vai jogar menos água, mas não quer dizer que ela consiga empurrar a sujeira. Isso às vezes você tem que fazer manualmente, como o senhor Lauro Carpa disse. Ele colocou uma bomba extremamente de alta vazão para conseguir arrumar um problema de entupimento, né? Mas essas bombas você geralmente não vai ter em casa para conseguir fazer desse jeito. Às vezes vai ter que usar aquelas guias guia de passar tubo dentro da garganta, né? Para tentar dar uma limpada, uma empurrada. Indiferente se o seu filtro foi comprado numa empresa especializada, indiferente do seu filtro que foi você que montou no sistema faça você mesmo, né? Artesanal. Então, o importante é sempre estar as coisas funcionando, gente. Você ter noção que está tudo corretamente. Se você não tem know-how para fazer isso, né? Muitas vezes um jardineiro, a pessoa que faz a manutenção da sua casa, ele vê aquilo ali, ele já sabe o funcionamento de uma tubulação, ele sabe como é que corre a água, ele vai poder te auxiliar, tá? Isso que eu sempre falo, gente. Você montar um lago, você sempre tem que ter consciência, né, das coisas, entendeu? Não basta montar o lago, você comprar os equipamentos mais caros que existem no mercado e você não prestar manutenção para ele, tá? Qualquer marca de carro mais caro que tem também estraga, né? Então tem que ter consciência, né, Jamile? Jamile é o que sempre a gente fala, né, eu e a Jamile, e planejamento, né? E nós estamos aqui também para ajudar. Se você principalmente, gente, se você comprou os equipamentos com a gente, com nós da Lago Carpa, nós temos suporte
sempre, tá? Eu tenho clientes que compraram as coisas com a gente aí há 5, 6, 10, 12 anos atrás, que hoje às vezes nos procuram, perguntam, poxa, isso não tá legal, não tá funcionando. Com a experiência que eu tenho, nossa equipe, a gente só numa palavra consegue resolver. O cliente diz, puxa, a vida é mesmo, né? Era só isso, Era né? só isso. E ela vai lá e resolve, entendeu? Né? Então, procura a gente, né? Compra as coisas de pessoas qualificadas, tá? Que são empresas sólidas, né? Que podem te dar esse auxílio, né? Eu compro também no Mercado Livre, mas eu compro um bibelô, eu compro alguma coisa diferente. Simples, que não precisa de muita Que não técnica, né? requer manutenção. Eu nunca vou comprar um carro no Mercado Livre, né? Ou um objeto que eu não vou comprar. Não desmerecendo o comércio do Mercado Livre, né? Mas ali só tem os vendedores que fazem a venda e simplesmente acabou por ali, tá? Então você não vai mais ter contato com essa empresa, né? E aí você vai ter que correr para uma outra empresa para te ajudar. E aí muitas vezes eles vão acabar cobrando para esse serviço. Diferente se tu comprar de uma empresa especializada, tipo a Lago Carpa, né? E você vai ter todo o suporte sempre, tá? Né? E é isso, né, Jamila? É isso, o nosso vídeo de hoje. Isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar a gente. Deixa ali também um comentário se você já teve problema com espuma no seu lago e nunca identificou a causa e a gente acabou de te ajudar, né? Então escreve ali pra gente. Se você precisa de alguma ajuda também, recomendo entrar em contato pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, que daí a gente consegue te ajudar oferecendo um equipamento melhor, oferecendo um upgrade pro seu lago, né? Então, não esqueça também de ativar o sininho das notificações e compartilhar com um amigo que precisa dessas ajudas, tá bom, gente? Muito obrigada por assistirem e até semana que vem. Nós não somos os donos da verdade, mas gostamos muito de falar sobre o assunto. Um abraço. Tchau. Tchau.